Bom, muito obrigado, então. Obrigado, Eduardo. Eu queria, na verdade, mais uma vez aqui, reiterar a minha gratidão pelo fato de estar presente nessa oportunidade, nessa apresentação. De fato, não é um protocolo, realmente é um sentimento muito autêntico, muito verdadeiro, sou profundamente grato. Eu acompanhei com imenso entusiasmo a discussão ao longo desse período que eu venho participando do grupo. E eu confesso a você, Vinícius, seu trabalho me impressionou da forma mais positiva possível. Realmente eu fiquei, de fato, admirado e quero expressar aqui a minha admiração pelo seu trabalho. Gostei muito mesmo. Gostei de tudo aquilo que eu vi nos encontros e gostei imensamente do que eu li no seu texto. Então, eu sinto muito só não poder aqui apresentar nenhuma outra contribuição que não seja muito escassa, porque, de fato, eu consegui ler o seu texto apenas nesses últimos dias. E nesse período a gente acabou sendo, acho que todos nós, né, assim, de alguma forma, sempre demandado por várias solicitações acontecendo ao mesmo tempo. Então, o tempo ficou um pouco estilhaçado, né, digamos assim, reivindicado em várias direções. Eu não pude concentrar muito para fazer ao seu texto a justiça que ele merece. Então, eu queria, antes de mais nada, me desculpar com você e cumprimentar você, cumprimentar o Boca, cumprimentar o grupo em torno de vocês pela excelência do trabalho feito. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu vou te fazer uma série de observações, não são questões, e obviamente nem poderia, não teria cabimento, mas assim, observações que eu proponho como o início de um diálogo. Eu espero que se distenda por um bom tempo ainda. Eu, quando consegui firmar a minha conexão com a internet, eu peguei, assim, no meio do caminho, uma frase em que você dizia que esse trabalho que você tem conduzido como trabalho de pesquisa, chegando a resultados como esse que você descreveu, ele é, digamos assim, fruto de pesquisas práticas e teóricas que você desenvolveu. Em relação às teóricas, me parece claro, eu gostaria de saber um pouco quais são as práticas, né? Quais são os trabalhos no âmbito das práticas que você desenvolveu, que eu gostaria de compreender um pouco melhor, para integrar um pouco melhor no trabalho que você faz aqui. Trata-se, no fundo, de clínica ou outra coisa? Enfim, que te pediria que descrevesse um pouco essa vertente prática do seu trabalho e que, por favor, me esclarecesse um pouco melhor como essa vertente prática se insere no conjunto dos resultados que a sua pesquisa teórica demonstra. Essa seria a minha primeira observação. A minha segunda observação é a seguinte, a respeito desse jargão que a psicopatologia ainda continua a reproduzir, que é um jargão, no fundo, tradicional e que vem, por assim dizer, por importação da história das ciências, né? Como, por exemplo, a questão da normalidade, da patologia, das, digamos, rubricas nosológicas, etc. E o seu esforço de emancipação em relação a esses jargões. A minha pergunta, Vinícius, é: a sua pesquisa, no fundo, te leva, e eu acho que leva bem mais do que isso, não se trata de uma insurgência, para usar a palavra que te agrada tanto, em relação aos jargões, porque a mim me parece que tudo aquilo que eu li do que você escreveu, e um pouco também
que eu depreendo das discussões que foram realizadas no grupo, a sua ocupação com o Canguilhem não se reduz a uma emancipação em relação ao léxico da psicopatologia, mas a própria forma de constituição da psicopatologia, tanto do ponto de vista da teoria quanto da sua prática. Então, aí não é apenas uma questão de evitar digamos, o nominalismo, né? Não é uma questão nominalista, mas é uma questão da coisa mesma. E aí me parece muito mais sério do que simplesmente uma crítica que se dirigisse à permanência dos jargões. Eu entendo o que você diz, né? Você diz, bom, a psicanálise, sobretudo a psicanálise, é uma atenção voltada para o singular, essa volta para o singular se coloca no plano da clínica, mas o léxico é um léxico, por assim dizer, contrabandeado da nosologia tradicional. Então, seria melhor que a gente ajustasse a prática clínica à revolução teórica causada pela psicanálise. Né? Mas é isso mesmo, quer dizer, não se trataria, no fundo, de um projeto muito mais ambicioso que, no fundo, colocasse em questão a própria construção do saber sobre o singular? Sobretudo levando em consideração esta concepção que o Canguilhem tem de fundo, lembrando um pouco o que o Eladio estava falando, né, é uma concepção manifestamente ontológica, a saber, a vida é incessante produção de variação, portanto, é incessante produção daquilo que marca um afastamento em relação à norma, ou seja, digamos assim, um infinito poder extremamente rico sobre autorregulação. A autorregulação não é o eterno retorno do mesmo, mas é justamente a produção da diferença. O princípio da autorregulação é a produção da diferença, se é que eu estou entendendo, né? Então, acho que, no fundo, a ambição de um projeto como o seu é muito maior do que simplesmente uma crítica do jargão, se eu estou entendendo bem, né? Eu queria te fazer uma questão agora, que é uma questão... Agora é uma pergunta mesmo, sabe? Eu gostaria muito de te ouvir. Me incomodou no Canguilhem e me incomodou no seu texto, que reproduz o Canguilhem, a ideia de que, nesta oposição, né, entre a ordem da natureza e a produção das singularidades, entre a ordenação natural e a variação, que se pudesse considerar a normalidade como alguma coisa capaz de ser mensurada a partir da natureza das obrigações de um organismo como ser vivo. Natureza das obrigações como ser vivo é uma frase que eu extraio do Canguilhem e do seu texto, que você reproduz também, e agora aqui na sua apresentação você citou novamente. É como se nós tivéssemos assim alguma coisa como um ser vivo que estivesse imediatamente implicado numa instância, ou num plano, ou num âmbito de normatividade, né, em que ele tivesse obrigações. Ora, o que significa obrigações aqui? Justamente num autor como Canguilhem, que denuncia o deslize muito rápido de um plano descritivo para um plano normativo. Será que a gente estaria incorrendo em alguma espécie de falácia naturalista, passando rápido demais para agora sim, léxico normativo no plano de um dever ser,
e só assim faz sentido um conceito como de obrigação? Falando de ser vivo, natureza, relação com o meio, etc. Como é que um mesmo autor que faz uma crítica como aquela que o Canguilhem faz, pode continuar utilizando esse tipo de conceito como se Hume não existisse, quer dizer, como se você não tivesse já no Hume uma crítica dessa transição demasiadamente apressada entre o plano do que é e o plano do que deve ser. Eu queria, minha pergunta para você é, você sente aqui alguma escorregadela do Canguilhem nesse sentido? E eu queria te fazer uma última pergunta que tangencia bastante aquilo que o Eládio colocou e que gostaria muito de te ouvir. Olha, eu vou te contar que eu contenho a muito custo o meu entusiasmo em relação ao Canguilhem. E vou te dizer por quê. Porque eu tenho um apreço pelo Foucault muito grande, e desde os primeiros trabalhos do Foucault que eu li, a reverência dele em relação ao Canguilhem me impressionou muito. Né? E eu tenho a impressão, Vinícius, eu posso estar completamente errado, mas aqui eu me recorro a você aqui, à medida em que o Foucault vai envelhecendo, ele vai admirando cada vez mais o Canguilhem. E esse débito em relação ao Canguilhem vai ficando cada vez maior, né? À medida em que o Foucault vai se aproximando da maturidade da obra dele, da própria obra dele. E acho que os últimos trabalhos de Foucault são assim patentes em relação a isso. E agora eu me pergunto a você, eu compartilho com você alguma coisa que me incomoda. Será que o Canguilhem nos ajuda a pensar de fato a técnica? Será que, no fundo, a gente não tem, no Canguilhem, alguma coisa que permanece bastante ligada a Bergson e ao bergsonianismo, né? Que pensa a técnica como uma espécie de extensão dos recursos naturais do corpo humano, como uma espécie de potencialização da natureza do corpo humano. Mas, na verdade, nós hoje assistimos, digamos assim, a despeito de todas as imensas contribuições que o Canguilhem dá para a história das ciências, para a epistemologia, para a história dos sistemas de pensamento, será que o que nós vemos hoje em relação à técnica não é alguma coisa que exige necessariamente vamos usar a palavra, uma certa ruptura em relação a essa concepção da técnica, ou, sobretudo, da tecnociência, como um prolongamento dos nossos próprios recursos? Será que quando você se coloca em face desta produção tecnológico-industrial da vida, você não está, de fato, se confrontando com um fenômeno muito diferente daquilo que o aparato bergsoniano nos dá condição de pensar? Quando você respondeu ao Eládio, você falou do Simondon. Eu acho que o Simondon se encaixa precisamente nessa corrente, que no fundo tem como foco originário, talvez, o Bergson, mas que nos impede de pensar fundamentalmente o que seria a técnica contemporânea. Quando você pensa, por exemplo, na engenharia reversa, não se trata de forma nenhuma de aumentar a capacidade ou a potencialidade do cérebro humano, mas de criar uma coisa completamente diferente. Então, eu te pergunto se não haveria um certo obstáculo aqui num bergsonianismo de fundo
de efetivamente enfrentar o problema da técnica nos nossos dias. E a minha última pergunta, não é pergunta, sabe? É compartilhar com você uma inquietação que nasce comigo. Esta sua apropriação do Canguilhem e da leitura que ele faz do Darwin, nesta oposição entre ordem e variação, etc., eu não vi em nenhum momento que você tenha dito nas discussões do grupo, nem escrito no seu texto, que talvez a partir de Canguilhem e de Darwin fosse possível pensar a singularidade como uma ruptura, como uma forma de ruptura. E a variação não como se inscrevendo numa linha de continuidade, mas como uma forma de ruptura mesmo. E que nesse sentido, digamos, você pudesse estabelecer na história da biologia em relação a Darwin, mais ou menos aquela relação que o Bachelard sustenta na transição da física newtoniana para a física quântica. Como se o que surgisse aí, de fato, fosse não um desenvolvimento em termos de linha de continuidade, mas um novo arranjo epistemológico. Que nasce, então, possível um novo olhar sobre a vida, sobre o ser vivo, um outro entendimento de vida, na linha da ruptura e não na linha da continuidade. Bom, e no mais, receba, assim, de forma muito enfática, né, a expressão da minha admiração, meu respeito pelo seu trabalho, meus parabéns, e a você, ao Boca, enfim, ao Eduardo, ao grupo todo em torno do seu trabalho, realmente, parabéns pela qualidade, seriedade, rigor do trabalho que vocês fizeram. E parabéns pela sua apresentação de hoje, maravilhosa. Olá, Vinícius. Tem que respirar. Muito obrigado. Muito obrigado, Oswaldo. As suas considerações que se somam às do Eladio vão mostrando um ponto, vão abrindo, na verdade, campos de investigação que eu vou ter que me dedicar, assim, para os próximos tempos. E muito obrigado pelas palavras, né, vindo de ti, que me sinto aquela criança que vê alguém mais velho na televisão e daí de repente está do lado, né? Embora virtualmente, alguém mais conhecido e famoso, e agora estamos aqui dialogando. Estou muito feliz assim pela tua presença aqui, pelas tuas palavras. Vou tentar responder, mas sei que não vou dar conta de várias questões. Com relação à palavra, uma leitura muito aguçada, né, que você fez, né, a palavra prática, é algo que eu sempre evito de trazer nos debates, especialmente por a gente estar no campo da filosofia, e a gente sabe muito que no programa tem várias pessoas da psicanálise, psicólogos, pessoas, né, e eu sempre tenho um pouco de medo de fazer um estudo de caso sobre o que eu trabalho, e quando eu penso no campo de vista teórico, assim, ele é uma prática que tem entrado no meu trabalho. E o meu trabalho é a clínica, só que tem dois elementos que são os mais importantes na construção dessa minha pesquisa com relação ao que é a prática. É o trabalho com o autismo e é o trabalho em escola. Essas duas expressões, o autismo especialmente por ser a mais radical forma de existência e avessa a um bocado muito grande, avessa a um conjunto de imperativos, de ditames,
de perspectivas de existência que são depositadas e que não faz questão de entrar, e que mostra a falência de um conjunto de prerrogativas teóricas. Prerrogativa do que um sujeito quer, do que é o patológico, e que sempre me mostrou no campo prático como era necessário rever a ideia dessa categoria nosográfica, porque ela ia destruir, essa categoria nosográfica, ela impede que eu faça uma leitura do que é esse corpo radical que não se deixa institucionalizar, seja a família, seja a religião, seja a escola, seja... E o autismo é assim, um exemplo que é uma categoria nosográfica que me dá muito arrepio, essa categoria nosográfica, né? Por isso que me parece que a gente precisa olhar para esses corpos chamados autistas com outra perspectiva, com outro tipo de leitura. Às vezes acabo caindo na perspectiva fenomenológica, né, da descrição, etc. Mas eu não sei se isso é o suficiente. Acho que a gente precisa se dedicar a ouvir esses corpos, e foi na prática isso que veio, assim. E o outro lugar é a escola, que é um lugar que eu trabalhei muito tempo, seja como psicólogo, coordenação pedagógica, e o lugar que ocupa um psicólogo e um coordenador é muito assim de vigilância da norma, né? Agora, a gente tem possibilidades institucionais que fazem, que borram, instituições que conseguem borrar a norma do espaço, que conseguem fazer intervenções no meio, e não só em encontrar um melhor diagnóstico para a criança, mas encontrar uma melhor forma de gestão do espaço, encontrar uma melhor forma de gestão do entendimento sobre o que é a vida e sobre o que é ocupar esse espaço. E enquanto nessas experiências de trabalho, que às vezes eu recebia na clínica de uma mesma escola 5 crianças com diagnósticos de transtorno opositivo desafiador na mesma sala de aula, significava que talvez a norma era ser um transtorno opositor desafiador, e a variação era ser uma criança que acata as regras, né? Então, eu falei do autismo, falei da escola, e eu acho que esse transtorno que tem aparecido mais nas nossas demandas de trabalho, se a gente não revisitar nosso projeto de psicopatológico, nossas ortopedias terapêuticas e coisas que são feitas assim, a gente vai continuar matando esses sujeitos dentro das categorias. Eu poderia falar da mesma coisa com relação à síndrome de Down, quando que tem um corpo, né, que faz diferença, que é visível, e que um conjunto de categorias normativas são depositadas em cima desses sujeitos a partir de antecipações, né? Ele será assim, ele se comporta desse jeito. E você vê psicanalistas falando, né? Os autistas, o síndrome de Down, etc. Então, me parece, a experiência prática foi isso, e também na psicanálise, eu acho que encontrando nos corredores, nas cozinhas de consultório, nos debates, assim, em corredores de universidades, a categoria normativa me parece que tem causado mais cegueira do que diálogo. Tem causado mais dificuldade de enxergar o fenômeno do que o que se diz, que a gente fala muitas vezes, a gente precisa do DSM para poder conversar em equipe e fazer os mesmos entendimentos, que parece uma grande fantasia, é uma grande ilusão. E aí isso entra na segunda questão, que é uma perspectiva que, de fato, eu acho que eu sou um pouco tímido nesse sentido, mas não é só se emancipar dos jargões. O Boca geralmente fazia umas piadas de que, isso há muito tempo, ainda na época do doutorado, que eu queria abrir um consultório que chegassem as pessoas e eu emitisse um certificado dizendo você é normal, e entregasse e falasse para ela ir embora. Talvez seja um pouco isso a tentativa de construir, assim, abrir espaço, talvez, conceitual. Por isso que a pesquisa não é uma pesquisa prática, né? O que eu estou fazendo é uma pesquisa em filosofia, que diz respeito a construções de entendimento, né? A categorias de entendimento, que talvez a gente precisa rever a forma como a gente faz a leitura dessas manifestações singulares de maneira mais mais embaixo, assim, é mais no recurso a essas categorias. Por que a gente usa tanto? Por que talvez tem tanta necessidade de dar finalidade à existência? E aí vem a questão da natureza das obrigações, né, que
que você colocou com relação ao texto do Canguilhem, que eu repeti. Eu preciso rever isso se não é uma questão de interpretação, porque esse trecho, ele está no prefácio, e a impressão que dá quando a gente lê o Normal e Patológico é que o Canguilhem está fazendo uma análise, e aqui eu acho que tem uma dose de ironia, uma análise de como a natureza vira, a norma estatística vira a natureza. Uhum. Então, a norma estatística sobre a quantidade de determinado da glicose, colesterol, etc., ou a função do fígado, a função da tireoide, o Canguilhem tem esses textos, né, sobre a função da tireoide, elas aparecem como construções, como dispositivos conceituais que constroem essa obrigação. Assim, né? Há uma natureza, quando eu tenho a impressão que quando o Canguilhem fala de natureza das obrigações, ele está se referindo às naturezas de obrigações construídas pelos campos das ciências, e não pelo corpo que está ali. Quando o Canguilhem fala de uma natureza do organismo, a impressão que eu tenho, e que ele fala em outros trabalhos, é mais para se referir a tentar manter-se vivo e existir. Então, um organismo é normativo, ou seja, exerce uma normatividade, não se fixa a uma forma de funcionamento única, mas ele vai construindo novas normas para manter-se vivo, para adiar a morte, né? E eu acho que seria essa, talvez, a construção do Canguilhem mais essencial, assim, essencialista que ele faria. Então, eu precisaria olhar para isso. Com relação à técnica, de fato, é um debate muito, muito interessante que eu não me apropriei ainda. Então, eu preciso me apropriar melhor para poder responder a tua questão e a do Eladio. E especialmente com relação a isso de Bergson e com relação ao que a gente vê hoje. Assim, eu ainda não sei nem por onde começar. Tenho a impressão de que essa perspectiva vinculada, né, a perspectiva ao modelo bergsoniano, parece que não dá conta do que hoje a gente encontra com relação, por exemplo, à ideia de algoritmo, que é a ausência de uma mente, de uma extensão, né? É como se faz-se uma extensão do corpo, a programação, e depois tira o corpo e a programação funciona sozinha, né? Então, eu acho que essa perspectiva bergsoniana, que vem do Canguilhem, talvez não dê conta, exatamente. Estou aqui querendo, você daqui, vou ler o texto, reler o Máquina e Organismo, do Canguilhem, para ver o que está escrito lá. Tentar refrescar a memória. Por fim, com relação à variação e ruptura, a impressão que eu tenho, a gente sabe que o Darwin tinha era muito reticente a pensar ruptura, né? Tem um pequeno capítulo da Origem das Espécies, assim, subseção que descreve em latim: a natureza não procede por saltos, né? Natureza, a evolução, que é a palavra assim que se usa, que parece que é para o melhor, né? Mas ali no texto darwiniano, que nem aparece, né, muitas vezes, mas quando a gente fala, né, de evolução, a gente está falando em transcurso de tempo, né? As coisas acontecem, evoluem, né, mas não para cima, nem para baixo, nem para trás, nem para frente. A evolução, a transformação das coisas se dá por pequenas variações individuais. E parece que esse entender a partir de ruptura, eu fiquei pensando nisso como um novo arranjo epistemológico, mas pensei também que ruptura, eu não sei, me dá a impressão de que há uma identidade anterior com a qual se rompe. E como se a ruptura fosse a proposição de outra, né? De outra coisa. E a variação seria uma característica inerente simplesmente de ausência de identidade. Eu não sei se isso é uma questão só lexical, mas eu acho que pensar em incorporar ruptura para o trabalho, talvez, e usar mais variação e não tanto ruptura, tem a ver com uma característica minha branda também de não entrar em conflito, mas eu vou tentar ser mais disruptivo na situação. Muito obrigado. Muito obrigado.
Obrigado, Oswaldo. Eu faço uma pergunta. O nosso Zoom, ele é ilimitado ou ele se encerra em algum momento? Não, ele pode usar. Eu estava preocupado se em algum momento ele se encerraria. Então, tá ok. Antes de passar a palavra para o Eduardo, as questões até agora foram maravilhosas. Eu acho que você vai ter que fazer um novo toque, porque foi tudo potencializado de um jeito que estão muitas janelas abertas, né? Mas essa da técnica que o Oswaldo colocou aí, eu vou usar um minutinho só para comentar. Eu acho isso fundamental para a gente discutir agora. Inclusive o Thierry também, eu já estive com ele num evento lá em Paris, a gente discutiu isso, porque isso supera toda a questão da seleção sexual, inclusive, não só da seleção natural, mas como da seleção sexual também. Mas eu só lembraria uma coisa: essa perspectiva da técnica como prolongamento, seja do elan vital, seja do instinto, e aí realmente isso é Bergson, né? E o Canguilhem retoma isso e repete, né? Mas aí tem uma distinção. Técnica não é tecnologia, porque a tecnologia é a extensão da ciência, da razão, e não do instinto. Então, eles estariam em níveis diferentes. A técnica seria essa forma, então, vamos dizer, essa polaridade que o ser vivo, dinâmica que o ser vivo tem com o meio ambiente, onde ele se prolonga e ele é prolongado normativamente para existir junto com o ambiente, numa síntese. Né? Então, isso seria a técnica. Eu acho que aí dá para a gente entender isso. Agora, tecnologia é o que se segue à normatividade, desculpa, a normatização, e não a normatividade. Essa, sim, até então, foi essencialmente dominadora, no sentido da produção de corpos dóceis, né, para usar uma expressão cara a todos nós aqui. Bom, o que está acontecendo agora, e inclusive me ocorreu aqui um argumento do Granger na filosofia do estilo, que provavelmente está ali meio agora eu me lembro, Granger trabalhou provavelmente junto com o Canguilhem no Colégio de França, eram epistemólogos e tal, onde o Granger diz, talvez, ou preconizo, né, espero, que a produção industrial possa, em algum momento, se tornar produtora de estilo, produtora de objetos que tenham estilo, que não sejam objetos os padronizáveis. Então, realmente, é isso que o Oswaldo colocou, quer dizer, agora a tecnologia está trazendo uma novidade que é, talvez, poder ser normativa. Não que ela vá ser, não que ela tenha isso como projeto político. Muito provavelmente, como o Hilário diz, vai continuar produzindo travesti em série, vai produzir atleta em série, porque isso é um projeto da sociedade maquínica, né? Que é máquina e não organismo. Mas o próprio Granger diz isso lá na abertura da filosofia do estilo. A fábrica, né, a indústria, pode sim, ele diz, eu espero, se ele escreve esse livro em 1968, que seja uma máquina produtora de estilo, de singularidades. Então, nesse momento, se é que ela pode, né, se ela tem essa nanotecnologia de entrar, né, recompor, como diz o Eládio, não é só valência que ela está fazendo, ela está desmontando a estrutura íntima da matéria e remontando de outra maneira. Então, isso aí talvez confira a um software a condição de normatividade. Ele próprio não sabe o que vai produzir. E o caráter essencial da normatividade é não saber o resultado. Então, talvez sim, eu acho que o Canguilhem talvez ajude sim a pensar a tecnologia por essa bifurcação que ela vai oferecendo. Ela continua na possibilidade forte de ser normatizadora de produção em série, mas ela traz também a possibilidade de produção como diz o Granger, de estilo, de redundâncias, de objetos particulares, que não precisam mais ser em escala. Né?
aí é como se, nesse âmbito que nós construímos aqui, depois do instinto, depois da técnica, depois da razão, depois da tecnologia, uma possibilidade de um sistema produtivo que seja normativo, quer dizer, que volte a ser técnica, né? Que volte a operar na incerteza, lá atrás, como operava a técnica de Bergson e de Canguilhem depois. Né? Então, acho que é uma pergunta fundamental, a gente não pode esquecer isso e temos que, nas próximas terças-feiras, nos ocuparmos dessa questão aí.